Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica para jovens. Estamos no último trimestre do ano de 2024 e esta lição tem sido uma bênção para as nossas vidas. Estamos aqui diretamente da CEADEB TV Oficial, o nosso canal no YouTube e a Rádio Vox 105.9, que tem uma programação do bem. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber toda a nossa programação. E você que nos acompanha através da Rádio Vox, que tem sido uma bênção para você, para sua casa, compartilha com os teus amigos, os teus vizinhos, aumenta o volume, o som aí da tua casa, do teu carro, para que as pessoas que estejam passando também sejam edificados, tá certo? Quero mandar um grande abraço aqui, Tiago, nessa câmera, isso, um grande abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, toda a diretoria da CEADEB e todos os irmãos que nos acompanham, os pastores, toda a Bahia, Deus os abençoe grandemente. Voltando para outra câmera, Tiago, nós temos um tema central que é alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria, promessas de proteção. Você que é sábio, com certeza estará protegido porque existe promessa de Deus para a sua vida. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 10, dia 8 de dezembro de 2024. Essa lição vai ser ministrada em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus e igrejas co-irmãs que também utilizam o material da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Ok? O tema desta lição, proteção contra o descontentamento. O texto principal está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O resumo da lição, o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Objetivos: apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento. Reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo e conscientizar de que precisamos proteger nosso contentamento. O nosso texto bíblico está em Provérbios capítulo 15, versículo 14 ao 17. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios 16. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Vejamos então aqui a introdução. É possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de que não perca tempo com murmurações e críticas? Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado por intermédio do contentamento. A capacidade de contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e insatisfeita parece ser a regra. Vejamos então o nosso primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, características que nos levam ao contentamento, onde nós abordaremos a moderação em Provérbios, o temor do Senhor e o amor valem mais, e ainda o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Vejamos então a moderação em Provérbios. Nesta lição, estudaremos sobre a capacidade de vivermos numa vida moderada, onde o material não é mais importante do que os valores profundos revelados pela palavra de Deus. A moderação do homem e da mulher só pode ser estimulado se este homem, se essa mulher estiver fazendo a leitura da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a sermos moderados, a termos o controle,
o autodomínio ou domínio próprio, como queiram, é através da palavra. É a palavra que me ensina a ser prudente, é a palavra que me ensina a ser paciente, é a palavra que me ensina a ser precavido. Então, o que a palavra nos ensina nos leva a sermos moderados. Vejamos também que, sendo assim, o temor do Senhor vale muito mais do que as riquezas. Provérbios capítulo 15, versículo 16, a gente percebe isso de forma clara, que a justiça, né, do Senhor, mas na verdade, sendo assim, o temor do Senhor vale muito mais do que as riquezas. E isso sim, tem pessoas que são ricas até, mas não têm temor do Senhor. E eles vivem uma vida desregrada, uma vida confusa, problemática. Por quê? Porque por mais que eles tenham uma condição financeira boa, eles não temem ao Senhor. E a Bíblia nos apresenta como o temor do Senhor valendo muito mais do que as riquezas que o mundo oferece. A justiça é mais valorosa que a riqueza conquistada de maneira injusta. Quando nós somos justos, isso aqui é interessante, Tiago, vivemos essa vida de justiça, porque quem vive uma vida de justiça tem um bom nome, tem um reconhecimento na sociedade, e essa justiça, ela se torna mais valiosa do que aquelas pessoas que vivem ou que têm uma riqueza, mas que foi conquistada com injustiça, através do roubo, do furto, né, do contrabando. Elas não têm a dignidade de saírem na rua de cabeça erguida, de chegarem nos locais. Ela vai ficar sempre desconfiada. Por quê? Porque a forma como ela adquiriu a sua riqueza foi uma forma injusta, e para Deus a justiça é muito mais valorosa e muito mais valiosa do que essa riqueza conquistada com injustiça. Uma refeição simples, com tranquilidade e paz, é melhor do que uma casa abastada cheia de contenda e brigas. É verdade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrar numa casa onde tinha uma refeição simples, mas você sentia a presença de Deus. Eu já estive em casas assim, onde você percebia que havia uma paz, que havia uma tranquilidade. Por quê? Porque ali havia, ainda que houvesse uma refeição simples, a paz que excede todo entendimento estava naquela casa e naquele lugar. Por outro lado, também já estive em casas abastadas, mas a contenda, a briga, a porfia, as intrigas, elas eram tão perceptíveis que deixava a refeição, por mais que fosse a melhor refeição, uma refeição e que terminava trazendo uma congestão. O que Deus espera é que nós venhamos a ter essa tranquilidade e paz e que na nossa casa essa refeição seja simples, mas seja um lugar agradável e que agrada a Deus. O temor do Senhor e o amor valem mais. Provérbios capítulo 15, versículo 14 e 17, retoma a busca da sabedoria como maneira sensata de viver. A propósito, você tem procurado viver uma vida sábia? Você tem sido levado a viver essa vida sábia, a buscar essa sabedoria? Ou você tem vivido uma vida de pessoa louca, de pessoa que não medita na palavra, que não busca essa sabedoria? Porque a sociedade hoje ensina isso, a sociedade prega isso, mas a Bíblia nos orienta a buscarmos a sabedoria e aí assim teremos uma maneira sensata de viver. O coração da pessoa com conhecimento e alegria na presença de Deus sabe discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar a felicidade. Fato. Observe que a pessoa, né, que tem conhecimento, alegria, na presença de Deus. Porque não adianta você ter o conhecimento lá fora. Não adianta você ser um homem mais inteligente, você ser aquilo que nós chamamos de CDF, de ser a pessoa com QI elevadíssimo. Se isso não te aproxima de Deus, se isso não te traz alegria, pode ter certeza que você está sendo tolo. Então, o coração da pessoa com conhecimento e alegria na presença de Deus sabe discernir que a aquisição de bens materiais
nem sempre significa conquistar a felicidade. Tem pessoas que estão confundindo as condições financeiras com felicidade. E não é. Na verdade, você está iludido. Quem às vezes conseguiu a riqueza, mas distante do Senhor, não tem paz, não tem alegria, está vivendo uma vida de infelicidade, de frustração. Ela também saberá pesar entre o pouco com o temor do Senhor e um grande tesouro com inquietação. Observem que o que faz a diferença não é o ter e o não ter. O que faz a diferença é você ter temor ao Senhor. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu honro, eu respeito, eu obedeço. E isso é ter temor ao Senhor. E o temor do Senhor vale muito mais do que qualquer riqueza dessa terra que nós consideramos como efêmeras. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Terceiro subtópico. O sábio de Provérbios, capítulo 16, versículo 8, ensina que é melhor ser um pobre justo que ter a abundância conquistada de maneira injusta. Isto é, ser um rico injusto. Provérbios 16, versículo 8. Olha como é que o escritor do livro de Provérbios coloca para a gente. Deixa eu fazer essa leitura para você. Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios 16. Cadê? Aqui. Provérbios 16, versículo de número 8. Então vejamos. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. Volta e meia a gente vê alguém que prosperou, alguém que se deu bem, alguém que construiu grandes patrimônios, mas conseguiu e construiu de forma fraudulenta, injusta. E você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. A conta vai chegar. Não se trata da questão entre escolher um ou outro, mas de saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz e as observa, caminhará nesta vida com grande contentamento. Então, aqui a questão não é ser rico ou pobre, tá? O que está aqui em questão não é essa escolha, mas saber discernir que quem sabe o que é justiça e paz e as observa, vai caminhar nesta vida com grande contentamento. Então, o que faz a gente viver em contentamento é seguir uma vida de justiça, de paz, observando essa justiça e essa paz. Já no segundo tópico da nossa lição, valorize o que há de mais profundo. O que é o contentamento? Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Contentamento gera passividade. Então vamos ver o que é o contentamento. Contentamento é a paz interna diante de circunstâncias externas contrárias, ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Contentamento é a paz interna. Quando eu estou contente, eu tenho paz interna. E essa paz, a Bíblia diz que ela excede todo o entendimento. Observe que Pedro estava preso e Herodes tinha mandado matar ao irmão de Jesus, o Tiago, o apóstolo Tiago. E Pedro morreria no dia seguinte. Porém, a Bíblia diz que naquela noite a igreja está orando e o anjo é enviado por ordem do Senhor para libertar o apóstolo Pedro. E ele estava dormindo. E eu te pergunto, é possível alguém que está condenado, sentenciado a morrer no dia seguinte, vai conseguir dormir? Mas quem tem contentamento, quem tem a paz, consegue passar por essas circunstâncias externas contrárias e, ao mesmo tempo, apresentar uma postura de gratidão a Deus. E essa paz, só quem pode nos dar é Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus. Vejamos, então, o que Paulo escreve a Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha como está escrito aqui pelo apóstolo Paulo na sua missiva aos crentes de Filipos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Está assim escrito: não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade.
Aqui o apóstolo Paulo está demonstrando que ele sabe viver essas duas situações, ter e ao mesmo tempo não ter. Mas o que faz a diferença é o fato dele ter essa paz, esse contentamento. Em Hebreus, o escritor nos instrui a deixar a avareza, contentando-vos com o que tendes, pois há uma promessa de que não seremos abandonados pelo Senhor. Então, o contentamento ele vai se opor à avareza, o contentamento vai se opor à sagacidade, tá? Pois existe uma promessa da parte de Deus para você, para mim, que nós não seremos abandonados pelo Senhor. O Senhor há de cumprir as promessas que foram feitas ao seu povo, à sua igreja. Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. A Bíblia nos mostra que nem tudo no âmbito terreno ocorre da melhor forma. É verdade. Algumas coisas fogem do nosso plano, do nosso controle, e, por certo, passaremos por injustiças. Certamente teremos prejuízos financeiros e os desafios a mais. Então, nós precisamos vigiar muito. Por quê? Porque as injustiças vão ocorrer, os prejuízos vão ocorrer também, e em outros momentos passaremos por grandes desafios. Mas o contentamento no Senhor nos faz continuarmos crendo que o Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Esperar grandes resultados em algo que não controlamos e não temos como controlar, certamente nos frustraremos. Então, não crie expectativa naquilo que você não pode controlar. Por exemplo, eu crio expectativa que eu vou fazer uma plantação e que vai chover, aí Deus não manda a chuva. Aí eu me frustro. Ou então eu crio expectativa de que vou entrar num trabalho, que vou fazer isso e não consigo. Eu termino me frustrando. Aquilo que você não tem domínio, não crie expectativas. Se contente com aquilo que Deus te deu e com aquilo que Deus tem feito por você. Temos que aprender a colocar o nosso coração no que é eterno. A questão toda é que nós somos muito materialistas e nós só pensamos no presente, só pensamos no agora, mas precisamos pensar no que é eterno. Afinal de contas, Deus já nos fez eterno. A tua alma e o teu espírito, eles são eternos. O teu corpo ainda não. Mas chegará um momento que o teu corpo também será eterno. Há quem critique a visão bíblica do contentamento, né? Aqui no terceiro subtópico, o contentamento gera passividade. E observe o que acontece. Há quem critique a visão bíblica do contentamento porque ela pode gerar passividade. E isso não é verdade. Quem está contente com Deus não é passivo. Quem está contente com Deus é uma pessoa que confia, que sabe que na hora certa Deus recompensará o trabalho da sua mão. Devemos rechaçar essa crítica porque o contentamento é bíblico e se torna autoritativo para a nossa vida. Então, quando a gente perceber que alguém quer dizer que o contentamento vai gerar passividade, nós precisamos rechaçar, precisamos contestar e dizer que não. O contentamento não gera passividade, pelo contrário, o contentamento nos faz produzir muito mais, sabendo que na hora certa Deus nos recompensará. Contentamento não é uma virtude cristã que gera inatividade. Pelo contrário, não gera inatividade, não gera comodismo, mas leva o homem a temer ao Senhor, a amar verdadeiramente e ser grato a Deus por tudo. Quem pensa que contentamento gera passividade, comodismo, né, inatividade, está equivocado. Na verdade, aqueles que são contentes ou que estão contentes com o Senhor, eles vão passar a temer mais ao Senhor. E, além de tudo, ser grato por tudo que Deus tem feito. A propósito, tem gente que está deixando de agradecer aquilo que Deus lhe deu, tá? Deixando de agradecer o que Deus lhe deu para murmurar daquilo que Deus não te deu ainda. Já no terceiro tópico da nossa lição, protegendo o seu contentamento, nós vamos abordar: seja grato, valorize o que você já tem e esteja contente. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Ô, pastor Danias, me consegue água, por favor? Ai, meu Deus. A garganta secou com ar-condicionado, irmãos. Mas vejamos lá. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Tem pessoas, irmãos, que são ingratas. Deus tem dado tanta coisa, Deus tem feito tanta coisa por ele, e ele não consegue agradecer.
Ô, irmã Lore, obrigado, viu? Olha, irmãos, aqui tá a Lore, minha filhinha, ó. Linda igual o papai, tá vendo? Dá pra para os irmãos aí? Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Deus te abençoe, viu? Beijo, obrigado pela água. Vejamos então aqui. Tem pessoas que elas não conseguem agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Elas são muito ingratas. Deus salvou, Deus libertou, transformou, deu uma nova história, salvou o esposo, abriu a porta de emprego para o esposo, para o filho, faculdade, e a pessoa não consegue agradecer. Seja grato, irmão. Seja grato, irmã. Você talvez tentou até se fazer medicina, não conseguiu, mas Deus abriu a porta para você fazer enfermagem e você está fazendo. Seja grato a Deus por isso. Talvez você tenha estudado para ser um contador, não conseguiu, mas conseguiu passar na faculdade de economia. Seja grato. Seja agradecido. Ser grato é reconhecer em atitude de louvor, oração e ações de graça. Então, quem é grato, louva, ora, expressa-se com ações de graças por tudo que Deus fez e faz. E nós precisamos ser gratos. Nós precisamos fazer assim. O salmista, lá no capítulo de número 103, no versículo de número 2, vejamos o que o salmista nos ensina, que talvez você precise aprender. E é por isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia, porque a Bíblia nos orienta, nos ensina, para que não façamos como os fazem os ímpios. O 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem pessoas que esquecem daquilo que Deus já fez. Elas são ingratas. Elas não são agradecidas. Então, observem que lá no livro de Gênesis, a gente tem uma história interessante. A Bíblia diz que Agar, ela é despedida da casa de Abraão com o seu filho Ismael, e Abraão lhe dá pão e água, mas no meio do caminho, ela sai andando errante pelo deserto, e no meio do caminho falta água. O pão ainda tinha, mas a água falta. E ela deixa o menino afastado, e ela começa a chorar, começa a conversar com Deus. E o que é que acontece? Ela começou a valorizar mais a falta de água do que aquilo que Deus já tinha lhe dado. Deus já tinha lhe dado um filho, Deus já tinha lhe dado pão, mas ela estava apenas focando na água que lhe faltara. Tem pessoas aqui nessa câmera, Tiago, isso, a câmera 1, tem pessoas que estão deixando de agradecer tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus irá fazer, para se prender naquilo que Deus não te deu. Então, vejamos que, para não olharmos para os infortúnios da vida, é necessário deslocar para o que já temos, reconhecendo isso como favor de Deus. Sim, você está vivo, você está trabalhando, o que você tem, a casa, o carro, o casamento, esposos, filhos, tudo isso são motivos de sobra que Deus tem te dado, para que você não foque nos infortúnios desta vida, mas tenha o seu olhar voltado exclusivamente para o autor e consumador da nossa fé, reconhecendo que isso é um favor de Deus. Deus não tem a obrigação de mandar a chuva para mim, Deus não tem a obrigação de mandar o sol para você, mas Ele faz porque isso é um favor de Deus. Favor é graça, graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele tem nos dado. Essa postura fortalece o nosso contentamento. Quando eu sou grato, isso gera em mim um contentamento. Agradeça. Deus às vezes tem usado alguém para te abençoar. Hoje mesmo Deus usou o presbítero Adonias poderosamente. Aleluias. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe do seu servo. Estou aqui de barriga cheia, ó. Por quê? Porque Deus usou o seu servo para me abençoar com um sanduíche delicioso. Deus te abençoe, viu, vaso? Tamo junto. Deus te dê em dobro. Então, irmãos, seja grato. Quando você é grato, você vai alimentar o contentamento daquilo que Deus tem feito por você. O contentamento é resultado de uma vida de gratidão. Você já agradeceu a Deus hoje pela salvação?
Você já agradeceu hoje pelo perdão dos teus pecados? Você já agradeceu a Deus hoje porque Ele te fez um professor de escola bíblica dominical? Você já agradeceu hoje porque você tem casa, porque você tem carro, porque você tem a comida no prato, o café? Seja agradecido. Não seja ingrato. E não deixe que aquilo que você não tem impeça de ver o que Deus já te deu e que você seja agradecido a Ele. Valorize o que você já tem. Uma vez acompanhado com o temor do Senhor, o amor, justiça e paz, tudo o que temos na presença de Deus é bom. Então, eu já temo ao Senhor, sou temente a Ele, né? Além de ser temente ao Senhor, eu amo, né? Eu amo, além do mais, de temer ao Senhor, amor, justiça e paz, tudo que nós vamos ter, irmãos, na presença de Deus vai ser bom. Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, seja temente a Deus. É Bíblia. O apóstolo Paulo nos lembra que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Às vezes está querendo alguma coisa e Deus não quer. Deus tem fechado a porta. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. Pelo contrário, pode nos trazer prejuízo, problemas. Valorizar o que temos como favor de Deus, guarda em nossa boca e nos impede de murmurar, esbravejar e reclamar. Então, quando eu temo a Deus, valorizo esse temor a Deus, a minha boca vai estar guardada. E além do mais, impedida de murmurar, impedida de esbravejar e impedida de reclamar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que a gente não seja murmuradores, como foi a nação de Israel. Lembra da nação de Israel no deserto? Deus mandou água, Deus mandou maná, Deus mandou codornas, Deus alimentou aquele povo, mas o povo continuava murmurando. A murmuração é resultado da falta de uma vida de sabedoria e de temor a Deus. Se você teme ao Senhor, se você é sábio, você jamais vai murmurar, você jamais vai reclamar, nunca você vai esbravejar, porque você tem um temor de Deus e a sabedoria. Esse tipo de comportamento corrói o nosso contentamento. Qual é o tipo de comportamento que corrói o contentamento? A vida de murmuração, a vida de reclamação, vai corroendo esse contentamento. Então, quando você perceber alguém que é murmurador, se afaste dele ou dela, porque isso passa, isso pega, viu? Então, o que eu devo fazer quando eu encontro com alguém que é murmurador? Jesus, me guarda, Senhor, me cobre com teu sangue. E se afaste dessa pessoa, se distancie dela. Senão, até o seu contentamento vai ser corroído pela murmuração, pela reclamação, tá certo? E por alguém que fica esbravejando o tempo todo. Chegamos ao último subtópico da nossa lição. Esteja contente. O contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Quando eu sou grato ao Senhor, quando eu estou contente com o Senhor, eu me coloco da melhor maneira possível diante dos desafios da vida. Então, você já viu alguém que está contente reclamar? Já viu alguém que está contente com o Senhor murmurar? Não. Ele não murmura, ele não reclama, ele apenas agradece. Faz como Jó fez. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o grande exemplo de um homem que estava contente com o Senhor. O apóstolo dos gentios tinha todo motivo para ter uma vida frustrada, amargurada e rancorosa. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 16 a 33, Paulo vai dizer que ele passou por uma série de problemas, de dificuldades, mas ele era agradecido e ele estava contente com o Senhor. Se você quer ter uma vida abençoada, seja agradecido. Além de ser agradecido, esteja contente. Tudo isso fará com que você jamais murmure. Porém, ele viveu de maneira que a presença de Deus era seu contentamento. O apóstolo Paulo disse que passou por naufrágios, por quarentena de açoites -1, por sofrimentos,
por lutas, mas ele diz, olha gente, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Paulo não se deixou abater pelas prisões, pelos cárceres que teve que enfrentar. Paulo não estava preocupado que ele seria o próximo a ser decapitado. Paulo estava preocupado apenas em agradar o Senhor, em ser contente, estar contente, com o coração agradecido. Então, ele viveu de maneira que a presença de Deus era o seu maior contentamento. Você está contente com a vida que tem? Com a igreja que congrega? Com o trabalho que trabalha? Com a faculdade que está fazendo? Se você não está, eu te aconselho que hoje você seja contente e viva uma vida de agradecimento ao Deus que tudo pode. O propósito de uma vida não era de natureza terrena. O propósito da vida de Paulo não era de natureza terrena, mas espiritual, celestial e eterna. Quando nós estamos vivendo apenas de forma terrena, de forma natural, pode ter certeza que nós não estaremos contentes com nada. Porque a vida do cristão, ela não pode ser terrena, ela tem que ser espiritual. Então, quando ele tem uma vida espiritual, quando ele tem uma vida celestial e eterna, ele passa a ver uma vida de contentamento. Porque ele sabe que aqui, onde nós estamos apenas passando uma temporada. Estamos passando um tempo. Porque o que nos aguarda é o céu de luz. É onde Deus habita. E é para lá que nós estamos indo. Então, quando você tem esse propósito de vida celestial, espiritual e eterna, com certeza você será uma pessoa contente. Porque você não espera nada dessa vida, não espera nada dessa terra. Você espera no porvir, você espera na vinda de Cristo, você espera na vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós não venhamos ser como os homens naturais, os homens desta terra, que se preocupam apenas com o que é materialista. Você já é eterno, em alma, em espírito, você não pode esquecer disso. Chegamos ao final de mais uma lição e eu quero te dizer que se o Senhor não voltar, semana que vem nós estaremos de volta. Mas a conclusão da nossa lição está assim. Nesta lição, vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível no coração, que na maioria das vezes é inexplicável. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em quaisquer circunstâncias. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. Chegamos então ao final dessa lição. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus pela sua companhia e parceria, te lembrando que se Jesus não voltar semana que vem, estaremos de volta para mais uma lição. Deus te abençoe, até lá e um forte abraço. Fiquem todos com Deus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.